Meus irmãos, nessa noite nós pensaremos sobre os olhos de Deus sobre nós. Os olhos de Deus sobre mim, sobre você. Eu não vou falar do que Deus vê e usa isso para nos castigar, mas muito mais do que Deus vê em nós para nos perdoar e para nos proteger. Nós temos uma cultura familiar de quando nós, como pais, não somos competentes com os nossos filhos, costumamos usar a seguinte frase: não faça isso que Deus castiga. Deus não gosta de menino desobediente. Completamente fora do contexto bíblico e pior. Você cria uma imagem de um Deus punidor, de um Deus carrasco, que está de olho em você, para a qualquer momento castigar você, quando você faz alguma coisa errada. Nós sabemos que Deus também é justiça. Sabemos que Deus, Ele vai aplicar o seu castigo no momento que Ele deve e que Ele sabe, na dosagem certa. Castigo de Deus é disciplinar e não vingativo. Às vezes nós castigamos nossos filhos por vingança, por estarmos com ódio, com raiva, e não para disciplinar. Os olhos de Deus são os olhos como um pai que fica de olho num filho para cuidar, para zelar. Não aquele olhar ameaçador: estou de olho em você. A Bíblia afirma que no Salmo 66, versículo 7, que Ele governa eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Meus irmãos, esse texto pequeno mostra de uma maneira muito bela e profunda que olhar é esse. É de um Deus que governa, mas não governa por períodos. Ele governa eternamente, pelo seu poder, pelo poder de Deus. A gente não pode comparar o poder político terreno com o poder de Deus. Nós não conhecemos, nós não podemos fazer essa comparação entre o poder de Deus e o poder que os homens possuem. E os olhos de Deus estão sobre as nações. Para quê? Por que que Deus revelou isso ao seu servo para que escreva isso? Por que que os olhos de Deus estão sobre as nações? Será que os olhos de Deus só servem para policiar e para depois castigar? Você tem uma imagem de Deus assim? Você aprendeu assim de Deus, com esses olhos fulminantes e castigantes? Nós vamos ler outro texto e refletir nessa noite o que significa os olhos de Deus sobre nós. Provérbios 5, 21, 23 diz assim: o Senhor vê, olha, de início, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas
do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Se os irmãos perceberem bem, não é nas entrelinhas desse texto, mas nas linhas do texto, que o próprio homem, ele cava a sua sepultura. Não é o ditado que nós dissemos? O próprio homem, as maldades do ímpio o prendem. Não é Deus que o prende, mas a ação maligna do homem que o prende. E ele se torna prisioneiro das cordas do seu próprio pecado. Não é Deus que prende, não é Deus que pune. E ainda diz: certamente morrerá por falta de disciplina. No texto anterior, Deus pede que não se exaltem os rebeldes. E nesse texto, ele diz claramente que certamente morrerá quem? Aquele rebelde, por falta de disciplina. Talvez não seja a falta de disciplina aplicada pelos pais, até pelo próprio Deus. Mas tem gente que Deus disciplina, tem gente que Deus castiga e continua rebelde. E por causa disso, ele pode morrer. Não porque Deus castigou, porque não ouviu a voz de Deus, não se importou com os olhos de Deus. E ainda ele ressalta: andará cambaleando por causa de sua insensatez. O que é insensatez, meus irmãos? O que significa uma pessoa insensata? Uma pessoa que tem um coração duro e não ouve as disciplinas, nem dos pais e nem muito menos de Deus. As pessoas que não são sábias, que andam pelos seus próprios caminhos, andam pela sua própria filosofia de vida, não se quebrantam. Pessoas que não são sensíveis à voz do Espírito de Deus. Pessoas insensatas. Esta primeira parte do texto diz que o Senhor vê, mas não somente vê, como examina tudo. Eu não sei o que os irmãos entendem por examinar. Eu acredito que quando os irmãos vão fazer um exame e que entra na sala do médico e que o médico o examina, o médico vai pedir, além dos exames que ele faz no consultório, outros exames, para que examine de forma correta, para dar um diagnóstico. Deus examina e ele não pode falhar. Deus, ele não dá diagnósticos. Ele já sabe o que você tem. E ele faz de tudo para que você conheça o seu diagnóstico. Deus já sabe. Deus examina tudo. Portanto, não adianta você achar que vive uma vida livre da presença de Deus. Ele é onisciente e ele é onipotente. E além disso, ele é onipresente. E o salmista reconhece isso quando afirma, no Salmo 139, 1 e 2: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele já diz, são duas ações de Deus. Deus sonda e já conhece. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Os pensamentos. Coisa que nenhum de nós sabemos fazer. Nenhum ser mortal, por mais inteligente que seja, sabe ler pensamentos. Deus preserva os nossos pensamentos. Só nós e Ele conhecem. A não ser que nós o externemos. Mas, meus irmãos, Deus conhece. Há um reconhecimento aqui. Deus sonda e conhece o mais simples dos nossos gestos, até os mais profundos dos nossos pensamentos. No profundo do Espírito, lá Ele nos sonda. Mesmo aqueles que você nem conhece, Deus já conhece. Deus já sabe tudo o que você imagina.
E mais adiante, nesse mesmo capítulo, o salmista reforça no versículo 5: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Coisa interessante. Tu me cercas por trás e pela frente. Ou seja, nós, quando estamos nas mãos de Deus, não temos saída, porque Ele me cerca por trás e pela frente. Portanto, ser olhado por Deus é mais uma questão de proteção do que de castigo, porque bem-aventurado é o homem que por Deus é cercado, cuja mão Ele põe. Bem-aventurado cuja mão de Deus põe sobre o homem. Bem-aventurado é o homem cuja mão de Deus é posta nele. A mão de Deus está sobre você, mesmo que seja para disciplinar você. Eu prefiro ser disciplinado pela mão de Deus do que pela língua felina de um homem. Prefira ser disciplinado por Deus. Ele vai te dar um susto, mas Ele vai te proteger. Ele vai te dar um susto para que você chegue para o lugar. Prefira que a mão de Deus caia sobre você do que qualquer mão de homem. Meus irmãos, geograficamente também não posso fugir da presença de Deus. Salmos 139, ainda esse capítulo 7 e 9 diz assim: para onde me irei do meu espírito, aliás, do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? São questões do salmista. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, Seol no lugar dos mortos, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E Deus faz isso porque Ele ama. Não queira sair da presença de Deus. Deus sabe o que você faz em casa. Deus sabe o que você faz no seu trabalho. Deus sabe o que você faz na sua escola. Deus sabe o que você faz na sua igreja. Deus sabe o que você faz com sua esposa. Deus sabe o que você faz com seu esposo. Deus conhece o que você faz com seus filhos. E não é para te castigar, é para te disciplinar. Ele faz isso porque te ama. Ele está em todo lugar. Mas tenha Deus como amigo e companheiro, não como aquele que te castiga. Os seus olhos sobre sua vida significa um desejo profundo de ter você como filho. Você que está aqui nessa noite, observe quantas vezes o Senhor não colocou pessoas na sua vida para falar do seu amor. Observe quantas vezes o Senhor não te cercou. Quantos convites você recebeu para vir à igreja? Quantos convites você recebeu para você retornar à igreja? Quantos convites você não recebeu? Ou quantos alertas você que é crente não recebeu? Cuidado, você está faltando muito com Deus. Deus usa pessoas queridas para cuidar de você. Deus cuida de você através de alertas de pessoas, e você nem se dá conta disso. Sua vinda aqui nessa noite é um cuidado de Deus com a sua vida. Ele está cercando você por todos os lados e deseja pôr a mão sobre você.